Se eu ficar sem voz, eu vou na mímica adorar o Senhor. Né? Nós não vamos parar. Como diz a canção do pastor Ricardo, não posso parar de louvar o teu nome. Não posso parar de louvar o seu nome, Jesus. Amém? Então, cada domingo que eu venho aqui, ou cada reunião que a gente participa, no outro dia eu estou sem voz. Então, hoje ela já está assim, amanhã eu sei que ela vai estar sumida. Amém? Bom demais estarmos juntos, bom demais a todos aqueles que estão conosco. Pedrinho, Valdete viu o Pedro passando ali e falou assim, é o Pedrinho? Eu falei, é o Pedrinho. Pedro é que virou Pedrão, justamente. E amigo do Daniel como Pablo aí de muitos anos. E é bom demais todos aqueles que estão nos visitando, sejam sempre bem-vindos. Né? Nós somos uma família e queremos viver dessa forma a cada dia mais, viver em família. Porque não é uma instituição religiosa, né? Mas um grupo de irmãos que querem refletir a imagem do seu irmão mais velho, né? Que é Jesus. Nós queremos refletir a imagem dele. Nós queremos que que as pessoas possam ver ele em nós, que as pessoas possam olhar para nós e ver Cristo em nós. A Bíblia fala que nós somos o bom perfume de Cristo. E eu sempre falo que quando as pessoas me abraçarem, ou quando as pessoas ficarem perto de mim, que elas possam sair perfumadas, não por conta de nós, mas por conta daquele que habita em nós. A gente sempre gosta de falar, né? Não é sobre nós, não é sobre o que nós podemos fazer, não é sobre a nossa performance, mas é tudo sobre o que Ele pode fazer. E Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Amém? Hoje nós temos a palavra como tema flechas na mão do guerreiro, né? Na mão do valente. E eu quero que você abra a sua Bíblia primeiro, lá em Gênesis, capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Quantos acharam? Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz o seguinte: o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e abençoarei os que te abençoarem, e abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoar. Em você serão benditas todas as nações da terra. Em você serão benditas todas as nações da terra. Essa semana nós tivemos, e é uma das coisas que a gente tem falado muito, né? Não adianta nós ganharmos o mundo inteiro, e perdemos a nossa própria casa, perdemos a nossa família, né? De Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus trabalhando com a família, você vai ver Deus trabalhando com o pai, a mãe e os seus filhos, né? No Glória do Matrimônio, a gente tem o texto que fala, né? No curso Glória do Matrimônio, vai falar sobre, no E7 também fala um pouco sobre isso, sobre a função orgânica da família, e a função orgânica de cada um dentro da família. Então nós temos um propósito, não somente de procriar, de botar filho no mundo, e fazer com que eles cresçam, progridam, ganhem dinheiro, fiquem ricos, né? Igual nós estávamos conversando ontem com eu e o Johnson, né? E tá mais perto agora, que você estava ali atrás, aí agora eu estou olhando você. E o Johnson falando comigo que muitas das vezes nós pais projetamos no filho aquilo que nós gostaríamos de ser.
Então o pai às vezes não conseguiu alguma coisa na sua vida e ele quer que o filho faça. E ele quer que o filho realize. E ele quer que o filho cumpra. E ele quer que o filho vá e desenvolva. Mas nós, como pai, já paramos para perguntar o que é que Deus quer que o meu filho faça? Qual é o propósito de Deus na vida do meu filho? Porque eu posso projetar para o meu filho. Mas como diz o provérbio, fala o quê? Que o homem faz? Mas a resposta certa vem do Senhor. Então nós fazemos plano, eu e a Valdete fizemos plano por Daniel. Mas sabendo, por Daniel e para Ana Ruth, mas sabendo que quem governa todas as coisas é Cristo. E a última palavra é dele. Então se ele falar para, é para. Se ele falar vai, é vai. Como nós tem uma frase que nós usamos no ministério, né? Aonde a Bíblia fala, nós falamos. Aonde ela cala, nós nem cogitamos dizer palavra alguma. Porque a palavra de Deus tem que ser o nosso norte. Então quando Deus chama Abraão, manda ele sair da parentela e ir para um lugar que ele ainda ia mostrar, e a pergunta que eu faço para mim, como a Carla falou aqui hoje, será que eu teria coragem de morrer, de entregar minha vida por alguém, ou de pegar o Daniel ou a Ana Ruth e falar assim, eu vou botar aqui para morrer, no lugar dessa galera toda aqui? Eu falo, rapaz, vai nada. Será que eu teria coragem, se eu estivesse passando a situação que Pedro passou? Talvez nós lembremos e fosse, rapaz, mas se fosse eu, não teria negado. Teria negado, da mesma forma, porque nós negamos ele hoje. Como é que pode o povo no Egito, no deserto, passar por tudo que passou e ainda murmurar? Nós também fazemos a mesma coisa. Nós reclamamos, nós murmuramos. Gregório sempre dizia, né? Gregório falava para nós assim, olha, olhe para trás e você vai ver o quê? Um rastro da bondade de Deus. Deus nos trouxe até aqui. Deus trouxe a sua família até aqui. Talvez Deus pegou a sua família toda destroçada, toda despedaçada. Mas Deus pega a gente do monturo e nos coloca firmado sobre a rocha. Deus tira a gente do pó e coloca a gente firme. Sexta-feira eu saí do treino, que deu Alessandro? Saí do treino sexta-feira, peguei carona com o Gão. E eu não sabia, rapaz, no meio do caminho nós fomos conversando, e eu contei a minha história de vida para ele. Ele olhou para mim e falou assim, mas não é possível. Jamais eu imaginaria que o senhor teve uma vida dessa forma. Eu falei, porque Deus mudou a minha história. Porque esse daqui não é o Luiz Marcos lá de trás. Esse daqui é um homem que Deus mudou e está mudando a vida dele. Então todos nós temos uma história. A sua família tem uma história. Pô, mas você não sabe como é que é a minha família. Minha família é só o caos. Mas deixa eu te falar. Alegre-se na esperança. Sede pacientes na tribulação e perseverem em oração. Deus pode mudar a história da sua casa. Deus pode mudar a história da sua família. Não desista, não abra mão, não desista de nada. Invista, dê sua vida, vá para o joelho. E aqui nós temos um homem. Eu gosto muito da história de Abraão, de quando ele sai da terra, de toda a história dele, né? A Bíblia fala que o pai dele sai de Ur dos Caldeus em direção a Canaã. Só que ele para no meio do caminho, para em Harã. Alguns historiadores falam que Harã o nome da cidade de Harã é porque o pai de Abraão tinha perdido um filho que chamava Harã. Já outros historiadores acreditam que não, que era o nome que já existia, mas fato é que Harã é uma encruzilhada. E ali, o pai de Abraão, que saiu de Ur dos Caldeus para ir à terra prometida, a Canaã, ele para em Harã. E ele fica em Harã. E dali, Deus manda Abraão a sair da tua terra, da tua parentela, e ir para uma terra que ele iria mostrar. Nosso Deus, ele é um Deus geracional.
O Deus que começou. Eu entendi isso perfeitamente quando meu pai faleceu. E eu fiz uma oração dessa um dia. Porque eu sempre li na Bíblia, entendia teologicamente, entendi, mas aquilo... Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E um dia orando eu falei com Deus, Deus, o Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E o Senhor é o Deus do meu pai, do Luizinho. Então, da mesma forma que você foi com meu pai, seja sobre a minha vida. Seja sobre mim. Porque o nosso Deus é um Deus geracional. É um Deus que vai de geração. E por que eu estou falando sobre isso? Porque o que é que nós estamos produzindo na vida da nossa família? O que é que nós estamos produzindo? Igual semana passada o Alessandro falou. Qual é a boa semente? Qual é a boa semente? Alguém sabe onde é que está escrito na Bíblia? Que Deus vai encher os nossos celeiros? Onde está isso na Bíblia? Procure aí no Google aí. Deus vai encher os nossos celeiros. O Bogado falou semana passada sobre isso daqui. Deus vai encher a nossa sementeira. Celeiro é para guardar grão. Deus enche-nos para que nós possamos semear. Não é para nós. Nós ficamos pedindo a Deus, Deus enche o meu celeiro, enche o meu celeiro. Não, enche a minha sementeira. Antigamente você vê alguns lugares no interior onde o cara amarra um cinto na cintura, com um saco do lado, um saco do outro, e ele vai jogando na terra a semente. Um bornal, né? E vai jogando a semente. O que nós precisamos ter cheio é a nossa sementeira. Porque celeiro fala, se eu for ali na feira, eu falei isso aqui essa semana, se eu for na feira e pegar uma espiga de milho, e eu debulhar a espiga de milho, e eu pegar esse milho e jogar na terra, ela vai nascer? Não! Porque ele é um grão, não é uma semente. Ele é um grão que para me alimentar, para me comer, mas a semente ela faz produzir cada vez mais fruto. E Deus enche a nossa sementeira. Como Deus tem enchido a minha sementeira, a sua sementeira. Deus constituiu famílias, e a sua família é um projeto de Deus. Talvez começou toda atrapalhada. Como diz Davi, eu fui concebido em pecado. Em pecado a minha mãe me gerou. Mas deixa eu te falar, se houve uma concepção em pecado, se houve uma concepção no meio do pecado, conserta aqui. E daqui para frente saiba que o seu filho é um abençoado. Depois você procura a história na internet sobre Jason Upton, ou Jason Napton, que foi adotado. A mãe dele participava do movimento, tem até um filme no HBO Max, chama Jesus Revolution, né, que é com o mesmo ator da The Chosen. É a história verídica do movimento de Jesus no meio dos hippies americanos, nos Estados Unidos. E a mãe do Jason Napton, ela se converte, e ela, nesse meio, ela, no intuito de pregar o evangelho, ela começa a pregar o evangelho para algumas pessoas, e nessa, ela começa a pregar o evangelho para um cara muito doido, muito louco, e ela acaba se relacionando com esse cara, e ela acaba engravidando. E o sentimento de culpa toma conta daquela mulher. E ela ouve várias pessoas falando para ela, você tem que abortar, arranca esse filho, tem que abortar, está em voga, né? Rapaz, não, tem que abortar, tem que fazer isso. E uma mulher virou para ela e falou assim, não aborta, porque o filho que está no seu ventre, ele é bênção de Deus. Deus vai usar ele. Rapaz, vai. Ele é bênção, ele vai ser bênção. Não aborte. Se você não tem condição, dê ele para adoção. O que ela fez? Deu ele para adoção.
Nos Estados Unidos tem todo um rito, né? Entrega para adoção, a mãe coloca ali dentro todos os pertences da criança, fecha uma caixa, um papel, e a pessoa só pode abrir, se quiser abrir, depois dos 18 anos. E ela fica sabendo quem é o pai, quem é a mãe, isso se ela quiser. Fica ali disponível para ela. E a mãe entrega ele para adoção, Jason cresce, desenvolve, torna Jason Napton, né? Quem nunca escutou, escuta. Você ia assim bem longe com o Senhor. E um dia ele resolve conhecer a mãe, quero saber, abre a adoção, descobre que é a mãe, vai procurar, sai daqui, descobre o pai ainda vivia naquela mesma vida, louca. Ele foi adotado por uma família cristã, cresceu dentro da igreja, cresceu no lar cristão, o Jason. Conhece o pai era um loucão ainda. E aí descobre onde morava a mãe. Descobre que a mãe morava no interior dos Estados Unidos, não vou lembrar o nome da cidade. E ele vai até lá. Quando ele chega na casa, pergunta por ela, não, ela está na igreja. E ele vai para a igreja. Quando ele chega na igreja existia uma sala de oração. Preste atenção como Deus é perfeito. E nessa sala de oração, essa mulher passava por horas do dia, orando, buscando ao Senhor, pedindo a Deus pelas pessoas e pedindo a Deus pelo filho. E você sabe qual era a trilha sonora que ela ouvia nos momentos de oração? Jason Napton. E ela não sabia. E ele chega e se apresenta para ela. E ela fala que, e aí na carta que ela deixa para ele da adoção, ela escreve que você possa ser adotado por uma família que vai te ensinar nos caminhos do Senhor. Eu não pude ficar com você, que eu não tinha condição, mas você será um Davi da sua geração. O que nós temos gerado na vida dos nossos filhos? O que nós temos produzido? Nós somos pessoas e famílias que são testemunhas ou observadores? O que nós somos? Deus tem um propósito profético para nós, para cada um de nós, aqui nessa cidade, aqui nesse estado, aqui na nossa região, aqui no Brasil e além. Nós ficamos tão restritos na nossa vida, nós ficamos tão restritos, né? Nós conversamos essa semana, eu e o Alessandro, sobre isso, nós ficamos tão restritos na nossa vida, que quando a gente sai um pouquinho para o lado, a gente toma um susto. Falei, rapaz, mas não é possível uma situação dessa. Deus nos chamou para sermos algo impactante aonde nós estamos. Nós temos falado aqui, nós queremos ser uma igreja relevante para essa cidade. Nós não somos os únicos. Tem muitos aí, graças a Deus por isso. Nós temos diversas igrejas espalhadas. Eu já falei que domingo você vai ali, você tem a Videira, você tem a Assembleia de Deus, você tem uma Presbiteriana ali, você tem a Getsemane aqui atrás. Nós estamos lotados de graça. Nós não somos os únicos, mas nós queremos ser unicamente discípulos de Jesus. É o que nós queremos ser. E Deus tem um propósito para mim e para você. O seu propósito não é vir domingo à igreja, preocupado já com a segunda-feira. Para muita gente o domingo é terrível. Meu Deus do céu, amanhã tem que trabalhar de novo. Meu Deus do céu, que terrível, eu tenho que trabalhar. Meu irmão, para de reclamar, porque você tem um trabalho. Você pode levantar de manhã, acordar de manhã, vestir a sua roupa, mesmo às vezes cansado, com a labuta, mas você vai trabalhar. Às vezes eu chego num lugar, supermercado, perguntei como é que está, tá bom? Tá bom. Está tudo jóia? Está tudo bem com você? Está tudo jóia. Está difícil, mas nós vamos vencer. Eu falei, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, é pior se você estivesse sem trabalho, rapaz. Imagina, se eu estivesse em casa agora com a cabeça, meu Deus do céu, eu não tenho que trabalhar, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Agradeça a Deus pelo que você tem. Então, nossa vida não é só isso, nós temos um propósito eterno aqui nessa terra. Nós fomos ungidos por Deus para sermos suas testemunhas.
Atos capítulo 1, versículo 8, fala que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. E seríamos testemunha dele, tanto em Samaria, Judéia, Jerusalém, até os confins da terra. Nada pode nos parar. Nada pode nos deter. Como diz a canção lá, né? O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Deixa eu te falar, ninguém fecha as portas da igreja do Senhor, porque a igreja não é de nenhum de nós, ela é de Jesus. Quem instituiu ela foi Cristo Jesus. Então não houve coliseu, não houve nenhuma perseguição ao redor do mundo que pode parar a igreja de Jesus. E os cristãos hoje ficam preocupados se vier uma perseguição sobre nós. Meu irmão, apóstolo Paulo falou que eu posso estar preso, mas o evangelho não é preso, retido por nada. Que medo é esse? Quando veio a pandemia, meu Deus, o que nós vamos fazer agora? Meu Deus, acabou agora. Nós não podemos reunir. Quem disse que eu não posso reunir? Nós temos internet para quê? Ligamos a internet e vamos reunir a nossa célula, tudo por internet. Não podia ir na casa do outro, nós vamos por internet. Não pode por internet, nós vamos por sinal de fumaça, meu irmão. Nada pode nos parar, nada pode nos deter. Quantos estão comigo? Amém? Nós somos, Deus chamou pecadores para se tornarem discípulos. Deus chamou discípulos para serem amigos. E Deus chamou amigos para serem suas testemunhas. Nós somos testemunhas de Jesus aqui nessa terra. Temos um papel como indivíduo e também como família aqui nessa cidade. Temos sido testemunha ou observadores, que agimos como coadjuvantes no plano de Deus. Qual tem sido o nosso papel no meio de tudo isso? Somos operantes? Ou só queremos as... Antigamente eles falavam que era o crente. Quem é os antigos aí vai lembrar? Crente dadá. É o crente dadá. Me dá, me dá, me dá. Eu quero, eu preciso, eu quero. Nós já temos tudo que nós precisamos, porque nós não tínhamos nada. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos e pecados. E Ele nos resgatou. Ele nos trouxe. Como diz o Gustavo, quem o perdido era eu, rapaz. Não era ele. Não fui eu que encontrei Jesus. Foi Ele que me encontrou. Perdido, vagante por esse mundo afora. E Ele me pega pela mão e fala, vem comigo. Mas eu sou todo errado. É você mesmo que eu quero. Vamos embora, porque eu vou te transformar em pescador de homens. De homens. Às vezes nós gostamos, muitas pessoas gostam. Eu ouço às vezes as pessoas dizerem, né? Você está indo, pai, eu gosto da igreja, mas gosto da igreja. Eu gosto da igreja tal, porque lá tem um louvor maravilhoso. Eu gosto das músicas que toca lá. Eu gosto, rapaz, quando o Max vai pregar. Eu não gosto quando o pastor Luiz, eu gosto do Max quando ele vai pregar. O Alessandro, o André. Eu gosto vou usar a linguagem dos jovens, né? Eu gosto da vibe da igreja. Cara, a vibe da igreja é boa demais. Cara, lá é massa. Lá é bom demais, eu gosto do ambiente, eu gosto daquela vibe. Isso não basta para sermos salvos. Para sermos salvos, nós temos que ser testemunha. E a palavra testemunha, no grego, significa martírios. Eu tenho que estar a ponto de entregar minha própria vida em favor do reino. Quando eu estive em Cuba,
durante a semana que nós ficamos lá, os 10 dias que nós ficamos lá, meu pensamento girava constantemente. Qual seria a minha reação se eu fosse um cubano que vivesse naquela situação? Será que eu me entregaria ao Senhor como aqueles homens se entregam? Ou será que eu ficaria reclamando e murmurando daquilo que me falta? Semana passada um cubano me mandou uma mensagem, falando uma série de coisas. Ele falou: pastor, independente das situações, independente do que nós estamos passando aqui, independente da falta de comida, da falta de energia, da falta de água, da falta de gás, da falta de tudo, nós queremos que o Senhor Jesus há de se levantar e manifestar o seu poder sobre nós. E aí eu aqui vou reclamar do quê? Eu não posso reclamar, porque eu vi de perto. Eu não posso. Todos nós fomos salvos e empoderados pelo poder do Espírito, para que nós possamos realmente manifestar o reino nessa terra. Nós fomos salvos e empoderados pelo Espírito Santo, para manifestar o reino aqui nesse lugar. E aí nós chegamos. Por isso, por que nós temos uma dificuldade do sistema do mundo em receber, em aceitar a igreja? Por que quando vão falar de valores, eles estão sempre batendo na igreja? Porque eu já disse aqui, nós somos a última muralha que está segurando esse mundo para não degringolar de vez, porque a igreja está orando, o povo está clamando, pedindo a Deus para que intervenha, porque nós somos voz de Deus nessa terra. Enquanto o mundo está dizendo que você tem que matar, que você tem que fazer aquilo outro, nós estamos do outro lado falando: não, é para cá, nós temos que ir para cá. Enquanto o mundo está puxando para lá, enquanto o sistema do mundo fala que você tem que fazer o quê? Nascer, crescer, trabalhar e morrer, ganhar dinheiro e ficar rico. Enquanto o mundo está dizendo isso, Jesus está dizendo o quê? Negue-se a si mesmo, toma sua cruz, siga-me. Se você quiser ganhar sua vida, perde-a, porque aquele que perder sua vida, achá-la-á. É o contrário, é o oposto, o sistema do mundo. Então, por isso, o mundo vai querer assolar você, o mundo vai querer bater na sua família, o mundo vai querer perseguir a sua família, vai querer perseguir os seus filhos na escola. Mas nós somos peregrinos aqui nessa terra. Amém? 1 Pedro 2. Na verdade, eu quero ler, em vez de 1 Pedro, eu vou ler Hebreus 11. Porque 1 Pedro 2, 11 e 12 vai falar sobre que nós somos peregrinos e forasteiros aqui nessa terra. Hebreus 11, do versículo 13 ao 16, fala o seguinte: todos estes morreram, falando dos heróis da fé, não obtiveram a promessa. E tem gente aí reclamando com Deus: Deus, até hoje eu não vi a promessa que o Senhor me... Talvez você vai morrer sem ver a promessa. Talvez quem vai ver a promessa são seus filhos. Todos morreram, não obtiveram a promessa, mas viram-na de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que falam deste modo manifestam que estão procurando uma pátria maior. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teria oportunidade de voltar, mas agora deseja uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque Ele lhes preparou uma cidade. Toda vez que eu leio esse texto, a pergunta que vem na minha mente é: será que Deus se envergonha de ser chamado meu Deus? A Bíblia fala que Deus não se envergonhava de ser chamado Deus desses homens. Eu disse aqui outro dia, quando eu morrer, estou despedindo não, viu, gente? Pelo amor de Deus, eu quero mais muitos anos. Estou com 44,
Tem muito chão ainda para frente. Eu acho, creio, espero, desejo. Mas eu quero que quando eu descer a tumba, quando eu estiver partindo para o Senhor, que os meus filhos lembrem de mim. Pô, meu pai me deu tudo, meu pai me deu dinheiro, meu pai deixou bens para mim, meu pai deixou aquilo. Não, eu quero que os meus filhos lembrem de mim. O meu pai amava a Jesus como ninguém. Eu via o meu pai orando, eu vi o meu pai me ensinando a Bíblia, eu vi o meu pai amando a Jesus, eu vi o meu pai se entregando ao Senhor. Quantos pais nós temos aqui? Não no sentido biológico, pais mesmo. Será que o seu filho pode dizer isso de você hoje? Meu pai amava Jesus. Cara, meu pai amava Jesus demais da conta. E o texto que nós pegamos e eu encerro com o Salmo 127, né? Oi, Melina. Você está joia? Deixa ela envergonhada agora. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir. Qual que é a onda do momento aqui? Eu tenho falado sobre isso. Qual que é a onda do momento no mundo hoje? Trabalha enquanto... Os coaches ensinam isso, né? Você trabalha enquanto eles estão dormindo. Você estuda enquanto eles estão dormindo. Se você quiser progredir na vida, você tem que dormir depois que todo mundo foi dormir. E tomar banho gelado. Isso mesmo. E acordar 4 horas da manhã para subir para o monte, para nós, lá no monte, tem que fazer esse sacrifício. Correndo. Inútil vos será levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Agora quem gosta de dormir falou assim: rapaz, eu sabia! Eu sabia! Agora quando você for acordar o seu filho em casa, vai falar assim: pai, o pastor disse que Deus dá enquanto a gente dorme, deixa eu dormir. Não é assim também não, viu, irmão? Não é assim também não. Ajuda aí. Ajuda. Acaba, dorme 4 horas da manhã, acorda 2 da tarde, perdeu o dia, já foi tudo embora. Aí fica frustrado porque não fiz nada no dia. Claro que não fez nada do dia. Passou dormindo. Esse texto do Salmo 127 nos mostra que a trajetória dessa vida, o sistema desse mundo nos empurra para uma busca de felicidade seguindo os padrões desse mundo. Mas o versículo 1 nos diz que o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Esse texto nos convida a ponderar sobre a verdadeira alicerce da nossa família, que é a presença e a bênção de Deus sobre a nossa casa. Você tem tido tempo de oração junto com a família dentro de casa, sentar à mesa, orar? Você tem tido isso dentro da sua casa? Pastor, não tem tido não, a vida está corrida demais. Essa semana um irmão falou comigo assim, né? E aí, como é que está? Pai, não, a corrida é só a desculpa que a gente dá para... E eu já falei sobre isso daqui. Nós ficamos dando desculpa. Qualquer pessoa que você perguntar, e aí, como é que está a sua vida? Está corrida. Por quê? Porque nós temos o sentimento que se eu disser que a vida está de boa, eu sou um inútil. Porque hoje, o mundo hoje é na correria. Eu vi um cara postando esse dia na internet, aqui de Palmas aqui. Riqueza, e nós já falamos nas conversas nossas, riqueza é você ser dono do seu próprio tempo. Você poder gerir o seu tempo. E todos nós somos dono do nosso tempo. Eu não sou não, eu sou empregado. Eu não sou dono de nada. O que você faz quando você sai do seu serviço?
Você pode gerir o seu tempo. Mas nós não gerimos o nosso tempo. Ficamos dedicando todo o nosso esforço para sermos bem-sucedidos materialmente. E acreditamos que com esforço, que conforto físico é o que nós precisamos. Quantos aqui nós somos pais, nós sabemos disso. Nós queremos trazer o que para os nossos filhos? Conforto físico. Dar a melhor condição para eles. A melhor escola, o melhor lugar, as melhores roupas. E não está errado isso não, meu irmão. Isso não é pecado não. O problema é quando isso se torna o centro da nossa vida. O quanto a gente acha que isso que importa para os nossos filhos. O que importa para o seu filho é sentar à mesa com ele, ouvir o coração dele, saber o que se passa dentro do coração dele, e ouvi-lo e instruí-lo no caminho que ele deve seguir. E isso dá trabalho. O salmista nos adverte sobre a inutilidade de levantar cedo, deitar tarde, comer o pão que conseguimos com tanto esforço, se não percebermos que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Amém? O que você tem produzido dentro da sua casa? E olha a continuação do texto. Heranças do Senhor são os filhos. Quem aqui já viu alguém maldizendo o filho? Agora eu vou fazer uma pergunta aqui, você não levante a mão. Quem aqui já maldiz? Ou já maldiz? Como é que eu vou falar? Eu ia falar. Maldisse o seu filho. Eu já vi pai falando comigo, graças a Deus que os meus meninos estão para outro canto. Rapaz, a minha maior dádiva, a minha maior alegria é ter os meus filhos dentro de casa, desde quando eu era pequeno. Virava a casa de cabeça para baixo. Mas hoje, quando nós ficamos sozinhos em casa, eu e o Valdete, a gente sente falta. Quando eles saíam com o vô e com a avó, nós sentíamos falta. Porque são a nossa herança. É o bem mais valioso que nós temos. Não é, Luan? Quando a gente fica sabendo assim, está grávido. Rapaz, eu mato por esse bichinho, mas não sei, não conheço a cara, não sei se é homem, se é mulher, não importa. Rapaz, eu faço qualquer coisa por isso daqui. Não mexe com ele não, mas moço, tu nem nunca viu, não tem problema. Tu não sabe como é que vai ser. Não tem, é meu. Saiu de mim. Por isso Jesus falou, que se vocês são maus, saber dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. Meu filho, eu faço tudo pelos meus filhos. Mexa comigo. Chuta minha canela. Me dá um armlock. Me dá um mata-leão. Me dá uma chave de panturrilha, de o que você quiser. Mas não mexa com meus meninos, não. Se você não sabe o que é um armlock, um mata-leão, né? uma chave de tornozelo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, lá na 606 Sul, nós temos lá uma aula de jiu-jitsu, você pode ir lá, nós estamos lá. Como diz o Gustavo lá em Brasília, nós somos uma igreja perigosa. Foi, Gustavo? Nós somos uma igreja perigosa. Melhor horário do que brigar com nós. Aqui nós temos 2 faixa preta. Tem uns faixa branca aí que a gente deixa de lado assim, né, Tony? Tem uns faixa marrom, tem uns faixa azul, tem uns faixa roxa. Rapaz, não briga com nós não. Não briga com nós não. E se você tiver algum problema lá na sua residência, chama a polícia. Manda a polícia lá. Os filhos são herança do Senhor e seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, e não será envergonhado quando entrar na batalha contra o inimigo. Gregório dizia para mim e para Valdete. Gregório McNutt dizia para mim e para Valdete. Vocês nunca entenderam
por que vocês tiveram filho cedo. Ana Ruth, quando nasceu, tinha 21 anos. E ele dizia para nós, sabe por quê? Porque Deus tem pressa sobre a vida de vocês. Hoje eu estou com 44. Meu filho mais novo tem 20. Já está indo. Daqui um tempo, Ana Ruth está na faculdade estudando, daqui um tempo, vai também. E hoje nós estamos na flor da idade, né, amor? Eu acho. Não é não? Ué. E aí, nós temos, ele diz isso para nós, vocês vão chegar num tempo onde vocês vão poder ir, porque os seus filhos já estão grandes. Os nossos filhos são como flecha na mão do guerreiro. Para onde você está atingindo? Para onde você está mirando essa flecha? Para ele ser uma pessoa rica, bem-sucedida e ganhar rios de dinheiro? Se você está mirando nisso, você está mirando no lugar errado. Agora, se você mirar no foco, no alvo, que é Jesus Cristo, não cesse de falar desse livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Bem-sucedido, bem-sucedido, não conforme. Eu não quero que os meus filhos sejam bem-sucedidos conforme o padrão desse mundo. Eu quero que eles sejam bem-sucedidos, sejam os melhores profissionais da sua área, exerçam com excelência o que forem fazer, mas acima de tudo, que Jesus seja o fundamento da vida deles. E que eles amem Jesus acima de qualquer coisa. Porque eu e Valdete estamos com a nossa flecha para lançar eles no alvo que é Cristo Jesus. E nós estamos há 20 anos, há 22 anos, trabalhando com eles para a direção ali, o foco é ali. Qual é o nosso foco? Cristo Jesus. Porque eu tenho a certeza que se eles acertarem o alvo que é Cristo, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Como eu e você temos nos portado dentro de casa. Como nós temos nos portado com as nossas famílias. E eu termino falando isso. Às vezes os pais ficam temerosos de trazer os filhos para a igreja. Porque vai dar? É aqui mesmo que eles têm que estar. É nesse meio, você viu aqui, a Melina senta aqui, o outro vai vir, senta ali, o outro vai vir, senta no chão, o outro deita no chão, o outro brinca com um carrinho ali atrás, o outro faz outra coisa ali. É aqui que é o ambiente aonde eles têm que estar, porque aqui eles estão sendo ministrados pelo Senhor. Daniel cresceu, e Ana Ruth dentro da igreja. Ana Ruth dormia na frente da bateria, nos ensaios de louvor. Soninho pesado. Já o Daniel não podia dormir, porque senão ia perder o movimento. Ana Ruth, sabe esses movimentos de adoração que acontecem aí? Ana Ruth ia para a Praça dos Girassóis conosco, comigo, com a Valdete, no carrinho, com quantos meses? 6 meses. Nós íamos para a Praça do Girassol, eu, Valdete, Paulo, Vinícius, e ficávamos adorando toda sexta-feira na Praça dos Girassóis, no monumento da Bíblia. Poderia deixar em casa com meu pai, com a minha mãe, poderia, mas eu quero que ela esteja caminhando junto, e vivendo, e vivenciando o dia a dia de servir ao Senhor. O dia a dia de servir ao Senhor. Quando fomos para o Clamor em 2003, Ana Ruth tinha 1 ano e 2 meses. Pegamos o colchãozinho do berço dela, colocamos o colchãozinho, compramos a primeira poltrona, né? Botamos o colchãozinho na frente. E ela foi daqui a Belo Horizonte, deitada no colchãozinho. Natividade e Arraio, entre Natividade e Arraio, os ônibus quebrou. 11 horas da noite. O motorista tirou a peça e foi levar para arrumar. Voltou 11h30 do outro dia. Nós ficamos 12 horas na estrada. E a Ana Ruth perguntava assim: mãe, por que esses meninos estão chorando?
Porque ela já estava acostumada com essa vida louca de missionário, de dormir em lugar mal arrumado, de dormir em barraca, de fazer isso, fazer aquilo, porque nós acostumamos eles nesse ambiente. Amém? Como é que tem sido a sua flecha? Fica de pé no seu lugar. O que você tem ensinado ao seu filho? E você ainda que é jovem, mas você vai ter filho um dia. Dedique a sua vida e a sua casa ao Senhor, amém? Dedique a sua vida e a sua casa ao Senhor. E dedicar a sua vida e a sua casa ao Senhor não é vir aos domingos à igreja. Ah, é? Obrigado, meu bem. Não é vir aos domingos à igreja. Provérbios, capítulo 3, versículo 6. Reconhecendo em todos os seus caminhos. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará a sua vereda. É tendo o Senhor Jesus como centro da sua vida em tudo, é a integralidade da fé, reconhecer Ele em tudo, no seu trabalho, no dia a dia, vivendo dentro de casa, aquilo que eu sou dentro de casa, esse homem que a gente é aqui, essa mulher que você é aqui dentro da igreja, você canta, que você é bonzinho com os irmãos, lá na casa você tem que ser acolhedor, você tem que ser amoroso com seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com o seu filho. Amém? Como é que está a sua aljava? Eu fico triste como um cristão vira para mim e fala assim, não quero ter filho não. Como assim, meu irmão? Mas por quê? Não, porque é muito... muito trabalho, mas tem uma palavra mais forte, Tony, que as pessoas estão dizendo. É muito dispendioso, mas eu acho muita judiação. Tadinho, esse mundo está tão terrível. Isso é desculpa. Porque você não quer ter trabalho. Porque você quer viver a vida, viajando, fazendo o que tem que fazer, e você acha na sua cabeça que filho vai dar problema, vai dar trabalho. Hoje nós passamos uma das maiores dificuldades, a Europa está sofrendo hoje. Por quê? Porque muitos não quiseram ter filho. E a Europa está tomada pelos muçulmanos. E eles têm o prazer de ter filho. E têm o prazer de ensinar eles no caminho. E nós que temos a palavra, e que a Bíblia diz para nós termos filhos e ensinar-los na palavra, nós não estamos querendo ter. E além de não querer ter, nós temos e estamos jogando a responsabilidade do ensino para a igreja, para o Estado, para a escola. Deixa eu te falar, seu filho vai aprender em casa. Ele precisa aprender em casa, com o seu exemplo. Amém? Pai, nós oramos ao Senhor. Nós pedimos a Ti sobre nós vida poderosa do Teu Espírito. Nós não queremos ser, ó Pai, um povo que anda regaladamente aqui nessa terra. Nós queremos viver com propósito. Nós queremos viver com propósito, sabendo que nós estamos trabalhando aqui nessa terra, como o Berg disse ontem. Eu estou a trabalho aqui nessa terra. Eu estou em serviço aqui nessa terra. E o meu trabalho é servir a Jesus. E o meu trabalho é honrar ao Senhor. E o meu trabalho é viver para Jesus. Amém, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome e pedimos o poder do Teu Espírito sobre nós. Aquece os nossos corações. Que nós, como pais, nós não venhamos estar, ó Pai, relapso, indiferente à responsabilidade nossa de ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Como diz a Tua palavra em Gênesis capítulo 12... que o Senhor nos abençoaria e faria de nós uma bênção para todas as nações. E em Ti serão benditas todas as nações da terra. Pai, que as pessoas possam olhar para as nossas casas, olhar para as nossas famílias e ver esperança. E ver, ó Deus, esperança de vida melhor, de transformação, de mudança de vida. Porque nós refletimos a imagem e a glória de Deus nessa terra. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, eu queria chamar... Vai passar agora?